Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. Eu estou agora gravando para vocês a aula já da segunda-feira. E nossa aula na segunda vai ser sobre a aprendizagem no trabalho e o desenvolvimento profissional. A primeira coisa que quero apresentar para vocês é essa tirinha aqui. O que está dentro dessa tirinha? Eu vou minimizar um pouquinho para vocês conseguirem visualizar melhor. Nós temos aqui, né, a situação do Kelvin, e Kelvin fala, sua mãe, o pai dele fala, Calvin, sua mãe e eu vimos seu boletim e achamos que suas notas podem melhorar. E então Kelvin responde, mas eu não gosto da escola. Então o pai fala, mas por que você gosta de ler e de aprender? É isso que eu sei. Então, Kevin fala, e o pai retroca, você já leu tudo que é livro sobre dinossauros e aprendeu muito, não é? Ler e aprender não é divertido? Então, Kevin responde, quando o pai fala para ele, então, por que você não gosta da escola? Ele fala assim, é porque lá a gente não está lendo sobre dinossauros. Então, quando a gente vê essa tirinha, a gente precisa se fazer algumas perguntas sobre aprendizagem, o que ao final das contas é aprendizagem. Por que vamos aprender? Quando que nós vamos aprender? E também quais as condições para a aprendizagem poder ocorrer. Nessa aula, nós vamos abordar três questões específicas. Essas três questões são o que é a aprendizagem no trabalho, como nós podemos desenvolver competências dentro do trabalho, o que determina o desempenho, quais que são as condições de aprendizagem no trabalho. Para responder à primeira pergunta, o que é a aprendizagem? A gente precisa lembrar que se trata de um processo psicológico básico, que ocorre no nível individual. E quando nós falamos de aprendizagem, nós falamos de mudanças que ocorrem no comportamento do indivíduo porque ele responde a algum estímulo. E são resultados que não são apenas explicáveis através da maturação, mas também tem toda uma questão da interação com o contexto, que vai dar o estímulo a qual o indivíduo responde. Nós temos, então, três abordagens que estudam mais profundamente a aprendizagem e também são utilizados para a aprendizagem no trabalho, que é a teoria cognitivista, a behaviorista e a construtivista. Eu vou iniciar com a behaviorista. Na behaviorista, nós pressupomos que há um estímulo e o indivíduo responde a esse estímulo, então o contexto ou os reforços que nós damos a esse estímulo vão proporcionar as consequências de uma forma mais frequente, de acordo com aquilo que o indivíduo aprende. Só que nós assumimos, de certa forma, no behaviorismo radical, de que o indivíduo é uma caixa preta, de que não há nenhuma questão cognitiva, nenhum pensamento a respeito desse processo de aprendizagem. E isso já é diferente nas teorias cognitivistas, em que nós propusemos, né, de que, na verdade, o indivíduo faz escolhas, ele direciona a sua atenção, ele pode também antecipar aquilo que ele precisa, né, para um determinado assunto de aprendizagem. E nós temos, a partir da cognitivista, também as teorias construtivistas, que vão dizer, bom, mas esse processo de escolha e esse processo também de acumulamos novas experiências e novos aprendizados, eles dependem, na verdade, das experiências e da nossa história anterior. Logo, uma pessoa que aprendeu a vida inteira em alemão vai tentar pensar como aquela coisa é em alemão, como se encaixa aquilo na Alemanha, por exemplo. Estou dando exemplo assim para deixar mais leve, né? Mas
Então, cada um de nós aprende de formas diferentes e isso depende basicamente da questão também do nosso ambiente sociocultural, né? Isso é a proposta aí das teorias construtivistas. E, além da aprendizagem, precisamos abordar as questões de aquisição e retenção, como que isso acontece, a generalização da aprendizagem e a transferência. Quando falamos de aquisição e de retenção, nós estamos falando de processos de memória de curto e longo prazo. Generalização, nós estamos pensando do específico que vai para o geral, que vai incluir, né, o contexto amplo, né? E quando nós falamos de transferência, nós estamos, na verdade, falando do processo que leva à generalização. E como que então pode ocorrer a transferência? Transferência pode ser de forma lateral. Eu faço autoescola, eu estou num simulador e dentro do simulador eu tenho todo um contexto e depois vou para carro e eu transponho a mesma coisa. Não acrescento nenhum estímulo, né, nesse sentido. Quando falamos de transferência vertical, nós estamos falando de um acréscimo. Então, eu posso fazer análise de dados de indivíduos, eu aprendi como fazer essa análise dentro do meu setor, mas eu posso ampliar e levar em consideração várias outras variáveis dentro da organização, logo estou falando de transferência vertical. Nós também falamos de transferência positiva, quando aquilo que nós aprendemos contribui ou facilita o nosso desempenho, de transferência negativa, quando nós aprendemos e aquilo que nós aprendemos, na verdade, inibe o nosso desempenho, e a transferência zero, quando aquilo que nós aprendemos não contribui em nada, para assim dizer. É transferência positiva. Eu aprendi de mexer no computador, eu fiz um curso de computador Windows e eu agora vou mexer no meu trabalho num computador Windows. Massa! Vai ser ótimo, vai ser mais fácil. Agora eu aprendi de mexer no Windows e a minha organização, por alguma coisa, começa a usar o MacBook. O MacBook, o Apple, né, ele utiliza outro sistema. Então, aí, de repente, não tem Internet Explorer, mas tem um negócio que chama Safari. Ao invés de você ter um meio de busca, de repente, um negócio chama Finder, e por aí vai. Né? Isso pode atrapalhar, principalmente para as pessoas que têm mais dificuldade de aprender. Quando nós falamos de aprendizagem, nós temos um modelo que vem do início de 2000, 2011, que é o modelo de aprendizagem no trabalho do Ilhéris. O Ilhéris pressupõe, ou ele assume, que nós temos dois vias de aprendizagem, ou dois tipos de aprendizagem que, na verdade, ocorrem ao mesmo tempo. Então, nós temos aquilo que é interno a nós, que é a aquisição de novo conteúdo e que, na verdade, depende das experiências anteriores e depende também de várias variáveis que são individuais, como sentimentos, motivação, vontade, e isso acontece de forma interna, a acumulação, né, o acréscimo de novo conteúdo. Mas também tem uma vertente, uma via social, na hora que nós fazemos trocas, na hora que nós falamos com nossos colegas, né? Então, o que acontece quando nós falamos com nossos colegas e temos interação com o nosso ambiente, que ele chama de via interacional, enquanto a primeira é a via intrapsicológica, por causa do interno do indivíduo. Quando nós falamos, então, da via interacional, nós podemos ter interação com o nosso ambiente técnico-organizacional. Aí nós estamos falando de estrutura do trabalho, de autonomia, de possibilidade de interação, de tensão e estresse no trabalho. E o ambiente sociocultural, que tem a ver com as comunidades de trabalho, com as equipes, com comunidades culturais, políticas, né? E nós vamos, então, nesse primeiro momento, abordar a primeira pergunta que eu coloquei lá no início. A primeira pergunta que eu coloquei lá no início
era sobre os conteúdos, o que é a aprendizagem, né? Então, quando nós falamos sobre aprendizagem dentro da organização, lembramos mais uma vez dos nossos queridos chás ou chãos, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento é um saber técnico. Eu preciso saber de matemática para dar aula de matemática. Mas o saber técnico não é suficiente, preciso saber como fazer isso. Então, habilidade didática. Mas a habilidade didática e o saber técnico também não é suficiente se eu não gostar de dar aula de matemática. Então, preferências aqui dentro das atitudes e outras características, como, por exemplo, raciocínio abstrato, raciocínio lógico, né, que vai entrar aqui como facilitadores, na verdade, do conhecimento, habilidade e atitudes. Quando olhamos aí os domínios de aprendizagem, né, classificações de aprendizagem no trabalho, tem uma proposta que vem de um pesquisador, um estudioso, cujo nome é Bloom. E então, o Bloom, ele criou uma taxonomia. Essa taxonomia, ela compreende três domínios: o cognitivo, o afetivo e o psicomotor. Inclusive, vocês já devem ter percebido que dentro das provas nós utilizamos principalmente o domínio cognitivo para elaborar as questões. Tem questões de identificação, tem questão de relacionamento, de raciocínio, tem questão de análise, de avaliação. Esses são todos do domínio cognitivo. Se pensamos, então, num técnico de enfermagem, lembrando da querida Kione, a Kione, ela precisa de conhecimento técnico, né? Ela precisa de conhecimento técnico sobre, por exemplo, o que era mesmo que ela falou, né? Que era alguma coisa com veia e artéria. Ela precisa saber o que é a diferença entre veia e artéria. Porque senão, se ela fizer um acesso, né? Ela precisa, e esse acesso tem que ser habilidoso, então ela precisa de habilidades que referem ao domínio psicomotor, né? Algo pode dar errado. E afetivo, olha, se a Kione não podia aí ver sangue, aí já teríamos um problema ao nível de afetivo, de atitude, né? Vamos então ver aqui as classificações que foram feitas. O que a gente precisa reter aqui? Nós temos a taxonomia de Bloom, que um pouco depois, foi revisado pelo Anderson, e o que se trocou aqui era nas últimas duas categorias, nós já vamos falar sobre eles, e também a substituição aí dos substantivos para verbos, né? Então, quando falamos do domínio cognitivo, o Anderson ele vai propor 6 categorias. Lembrar, eu preciso primeiramente reconhecer ou recordar. Por exemplo, quando eu aprendo uma língua, eu preciso aprender que Guten Morgen em alemão é bom dia em português, certo? Eu preciso recordar isso. Mas, quando alguém falar comigo, será que eu vou entender? Será que eu vou compreender? Isso é a diferença entre decorar um conteúdo e eu realmente ter entendimento daquele conteúdo. Quando eu entender o conteúdo, eu consigo interpretá-lo, eu consigo fazer classificações, eu consigo explicar para outra pessoa. Por exemplo, eu consigo explicar que em alemão, como também em português, as saudações que nós fazemos no dia a dia, elas são compostos sempre com o adjetivo bom ou boa e a palavra que se refere ao tempo, né? Tempo do dia, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, ao depender, né? Quando
que se aplica, né? Quando alguém falar talvez para você boa noite enquanto é de dia, ela não tem entendido que noite é no final do dia, ok? Aplicar isso, aplicar de forma correta, né? Esse aprendizado, fazer, executá-lo, né? Utilizar o vocabulário que nós aprendemos, analisar, entender, discriminar, selecionar, organizar algum conteúdo, algum vocabulário, né? Analisar, por exemplo, um conteúdo escrito e conseguir captar aí as informações essenciais. Mas para que eu consiga fazer isso, eu preciso ter compreendido e aplicado o conteúdo do qual se trata. Avaliar já tem um cunho mais de julgamento, né? Então, nós vamos, por exemplo, verificar, fazer uma revisão de texto e identificar que tem erros de português ou erros de inglês, o que seja. E criar, propor um novo conteúdo, nós mesmos escrevendo, ter as nossas hipóteses, planejar algo. Além do cognitivo, que se refere ao conhecimento, basicamente, nós podemos ainda colocar essa classificação segundo um conhecimento específico, se se trata de conhecimento factual, conceitual, procedural ou metacognitivo. Quando nós falamos de factual, nós estamos falando de conhecimento básicos, mas quando estamos falando de metacognitivo, nós estamos falando de conhecimentos bem mais complexos, já reflexões sobre algum conteúdo. Como é o caso, por exemplo, na autoavaliação, quando nós lemos o nosso próprio artigo e verificamos se faz sentido ou não. Nós temos também o domínio afetivo. Dentro do domínio afetivo, se trata de uma internalização de valores, né, dentro de uma organização, de vestir a camisa. Quando nós falamos sobre vestir a camisa, nós estamos falando de que a pessoa assume a identidade profissional organizacional, ou ela assume um valor que ali é propagado. Então, quando nós falamos de receptividade, primeiramente, nós precisamos chamar a atenção daquele que vai aprender. Nós queremos falar para uma pessoa que qualidade de vida no trabalho é importante. Ela precisa primeiramente ouvir essa informação. E ela vai então reagir a esse estímulo, a uma palestra, por exemplo, refletir sobre ele, né? Se manifestar a respeito dele, que é a resposta. Quando ela começa a falar a respeito dessa palestra e começa a convidar outras pessoas, ela começa a valorizar, a vivenciar qualidade de vida no trabalho, ela começa a valorizar aquilo que foi lhe passado lá no início na palestra. Só que se ela nunca valorizou qualidade de vida no trabalho e de repente ela começa a valorizá-la, vai gerar alguma tensão dentro dela, né? Ou ela vai voltar a ser a pessoa que não valoriza a qualidade de vida no trabalho, ou ela vai então ter que reorganizar aqueles valores que estão já internalizados. E no final, quando ela se reorganizou, né, esses valores, ela se caracteriza por aqueles valores. Ela agora é um defensora de qualidade de vida no trabalho. Ou então ela se sente pertencente a uma organização específica. Por último, nós temos o domínio psicomotor. O domínio psicomotor se refere muito a habilidades. Então, por exemplo, o carregamento, né, de algo. Para que o carregamento de algo ocorra de uma forma adequada,
a pessoa primeiramente precisa perceber o movimento que está sendo feito dentro de um treinamento, por exemplo. Logo depois, ela precisa se colocar em posição, né? Então tem que ficar com as costas assim, com as pernas assim, com os braços assim, em posição, mas ela ainda não executa. Ela daí vai começar a executar acompanhadamente, vai ficar olhando assim, um pouco desconfiada se está tudo certo. E quando ela começa a automatizar isso, nós chamamos de mecanização. Ela não vai mais pensar, eu preciso dobrar as pernas assim, as costas assim. Ela já vai ter internalizado isso. E quanto mais internalizado, quanto menos ela precisa pensar sobre isso, quanto mais ela consegue também fazer coisas paralelas, nós estamos falando de domínio complexo, da capacidade de executar essas ações de forma automática. Quando nós olhamos agora para nosso modelo, nós falamos até então do conteúdo, conhecimento, habilidades e atitudes. Mas nós precisamos também falar das dinâmicas individuais, do ambiente sociocultural e técnico-organizacional, que são aqueles elementos que vão ser relacionados ao nosso aprendizado e ao desenvolvimento do desempenho, desenvolvimento profissional no trabalho. Então, pergunta 2 era como as competências para o trabalho podem ser desenvolvidos. Então, nós vamos encontrar que a aprendizagem no trabalho tem duas principais funções. Pode ser uma estratégia organizacional, a organização procura desenvolver os seus colaboradores, e pode ser também um desenvolvimento profissional individual, incentivado pelo próprio indivíduo. E nesse sentido, nós distinguimos dois tipos de aprendizagem dentro do trabalho, que é a aprendizagem formal, que ocorre quando a aquisição é promovida, planejada e estruturada de forma intencional em sala de aula e pela organização, como as ações de treinamento e de desenvolvimento, e a aprendizagem informal, que ocorre de forma espontânea, porque o profissional precisa resolver algum problema dentro do seu trabalho. Então, o que a gente vai encontrar é que tem um alto investimento na aprendizagem formal, mas nem tanto nós conseguimos ver esse retorno. Já a aprendizagem informal, em que nós temos relativamente pouco investimento, tem um retorno muito grande sobre o desempenho, sobre o desenvolvimento profissional dentro do trabalho. Quando falamos de ações de treinamento, desenvolvimento e educação, nós podemos classificá-los em informação, instrução, treinamento, educação e desenvolvimento. Nesse caso aqui, eu coloquei como significado atribuído pelo indivíduo. Por que significado atribuído pelo indivíduo? Porque nós estamos falando aqui da forma que o indivíduo vai perceber essas ações. Então, uma informação pode ser qualquer coisa que eu leio dentro da internet, né? Algum conteúdo que pode ser até falso. A instrução, ela já tem a ver com objetivos instrucionais, né? Já tem a ver com uma execução de procedimentos de ensino, como é o caso, por exemplo, de procedimentos de incêndio. O treinamento ela tem ligação com a atividade que estamos desempenhando hoje. Então, se eu fizer um treinamento no Google for Education, né, então eu vou ter, isso vai ser aplicado ao meu cargo hoje de professora. Mas se eu fizer uma educação, um treinamento sobre Libras, que hoje eu não utilizo, mas pode me proporcionar alguma coisa lá no futuro, eu estou falando de educação e quando de um futuro próximo. E quando estou falando de desenvolvimento, é uma questão mais ao longo prazo também de desenvolvimento profissional e pessoal. Só que o problema aqui é,
de que cada um, então, vai poder, né, para o treinamento de Libras pode ser, a ação, né, de aprendizagem de Libras pode ser um treinamento, porque ele já está utilizando alguma coisa, ele já tem contato no seu cargo com pessoas surdas, ou então pode ser uma educação, ou pode ser um desenvolvimento, ao depender de que se trata. Então, por causa dessa crítica, tem-se feito uma outra classificação, que é relacionado ao tempo, né? Informação seria de curta duração, a instrução seria também de curta duração, mas já tivesse objetivos instrucionais. Treinamento seria de curta e média duração, como cursos e oficinas. Desenvolvimento seriam ações educacionais, programas de qualidade de vida, orientação profissional. E educação seria de médio e longo prazo, como, por exemplo, uma graduação, curso técnico, especialização ou mestrado. Muito bem, nós falamos agora sobre aprendizagem formal. Mas e então a aprendizagem informal? A aprendizagem informal ocorre através das estratégias de aprendizagem no trabalho. Como que são essas estratégias de aprendizagem no trabalho? Nós podemos repetir uma informação. Fulano tem tal número de telefone. Quando ocorre o erro 404, tem que fazer tal coisa. Nós podemos refletir se em algum momento isso já ocorreu no nosso trabalho ou em outros trabalhos que nós já trabalhamos, que é a reflexão intrínseca e extrínseca. Ou nós podemos ter estratégias comportamentais, por exemplo, buscar a ajuda de um colega, buscar ajuda em material escrito, ou tentar, pela tentativa e erro, experimentar novas coisas. E o que então determina o desempenho? Que é a nossa última pergunta. Bom, nós temos condições externas à aprendizagem. A aprendizagem informal e espontânea, que são a qualidade de informações que nós recebemos, o suporte que nós recebemos, tanto o psicossocial gerencial como também o material, né? Se a gente tem, por exemplo, salas em que nós podemos trocar informações com outras pessoas. Coloquei aqui para vocês, pois, algumas categorias aí do desenho de trabalho que nós trabalhamos. Por exemplo, quando a pessoa não tem suporte social, isso se relaciona muito à repetição mental. Veja, ela não tem possibilidade, né, de trocar com os colegas. Quanto ela tem mais autonomia, né, ela pode decidir como ela vai fazer as suas tarefas. Isso se relaciona de forma melhor com reflexão extrínseca e intrínseca. Pensar se já tivemos uma experiência parecida, se já observamos isso em outra área, em outro setor. E a busca por ajuda interpessoal é muito relacionado com a interdependência no trabalho. Então, as condições internas e externas para a aprendizagem planejada por treinamento, desenvolvimento e educação. As condições externas são relacionadas ao tipo de treinamento que é feito, à qualidade das informações que as pessoas recebem, estratégias educacionais, sequência e apresentação do conteúdo, procedimento de feedback aos aprendizes, e as condições internas são relacionadas à motivação, à autoeficácia, o quanto que aquele treinamento é valoroso para a pessoa, o quanto que ela acha que a aprendizagem e desenvolvimento profissional depende dela ou de outros. Isso se transpõe em um modelo de avaliação integrada e somativa aí de treinamentos, em que nós precisamos avaliar as necessidades das pessoas e do ambiente. Nós precisamos verificar também o perfil dos nossos aprendizes, que são os insumos. Nós precisamos verificar os procedimentos, né, quais estratégias que nós vamos utilizar e os processos,
quais resultados de forma imediata ou quais respostas de forma imediata nós estamos estimulando com isso, os resultados, né, o aprendizado ao longo desse tempo, a disseminação, divulgação dentro da organização, o suporte que é recebido dentro da organização e o impacto desse treinamento ao longo prazo. Quando nós estamos falando de avaliação de necessidades, nós precisamos diferenciar entre condições, motivação e capacidades. Só as capacidades podem ser treinadas. E como que é essa questão do treino de capacidades? Nós precisamos identificar que efetivamente se trata de uma questão de conhecimento, de habilidades ou atitudes, porque se tiver ligado à motivação ou à falta de condição de trabalho, eu preciso pensar o desenho de trabalho, a estrutura de trabalho, para então mexer nisso, né? E não pensar aí em treinamento. Veja, se o computador da pessoa não está funcionando e o desempenho dela, portanto, está baixo, é falta de conhecimento ou é falta de um computador que está funcionando? Para que nós podemos fazer essa avaliação, nós procuramos saber o quão importante que é uma habilidade e nós procuramos também saber o quanto que a pessoa tem domínio sobre ela. Nós fazemos um cálculo baseado nessas duas escalas. Aqui eu tenho, por exemplo, a habilidade de elaborar uma oferta de serviço de acordo com o perfil de cliente. Ora, isso pode ser muito importante para um vendedor, mas ela pode me indicar que o domínio dela não é completo. Então, eu vou, na verdade, buscar desenvolver justamente aquelas habilidades que têm mais lacuna de competência. E como que nós fazemos isso? Através de um cálculo que está aqui e que eu vou explicar com mais calma quando nós fazemos a explicação da atividade, da segunda atividade de vocês. A ideia é que a gente estabeleça aqui prioridades, né? Habilidades que são mais importantes e que apresentam maior lacuna, elas precisam ter prioridade para o treinamento. Então, o que eu faço? Eu faço a avaliação aí, importância e desenvolvimento, e eu inverto as respostas de domínio, porque quem tiver muito domínio, eu não preciso treinar, eu preciso treinar as pessoas que não têm domínio. Eu faço um cálculo de multiplicação desse domínio invertido com a importância e eu vou fazer uma média dessa habilidade sobre todos os participantes. Quanto maior o cálculo disso, quanto maior esse resultado, maior é a prioridade desse treino de desenvolver, né, essa pessoa em relação a isso. Tudo bem? Gente, hoje está um pouco corrido, porque daqui 25 minutos a gente tem na live, mas eu já vou deixar disponível para vocês. E então, um beijo e bom final de semana.